Senhor Jesus. Eu comecei a malhar muito cedo, né? A fazer musculação ali por volta ali de 12 e 13 anos de idade. Lá onde a gente morava, ali na QNL, né? É conhecido ali como Chaparral. Então ali bem no comecinho ali, a gente foi morar ali, né? Eu tinha por volta aí de 10 anos de idade. E lá os pessoal lá, os mais velhos, eles faziam academia na rua, né? Com cimento, né? E ali eu comecei a treinar ali, malhar ali com esse pessoal, né? Fazer barra, fazer paralela. E ali também naquela época ali comecei a treinar karatê, tinha uma academia ali pela Ceilândia, que eu comecei a treinar lá, fiz o estilo. Aí depois abri outra academia ali mais próxima de casa ali na QNL, né? Eu comecei a treinar ali o Shotokan, porque na Ceilândia era um pouco complicado, porque pra subir lá na Ceilândia lá, né? Porque tinha uma rincha do pessoal da Ceilândia com o pessoal da Chaparral. Então quando subiu o pessoal da Chaparral pra lá, jovens assim, a galera de lá descia a porrada, né? E quando eles desciam pra Chaparral, o pessoal da Chaparral descia a porrada. Eu lembro uma vez que a gente foi lá na academia treinar e tinha outros meninos ali da QNL que foi treinar o karatê ali também. Aí a academia não abriu, era feriado e nós lá de kimono lá esperando a academia abrir. E de repente foi cercando, né? Uma tropa foi cercando a gente ali, e eu falando assim, né? E eu criança, né? 10, 11 anos, gordinho, né? Aí eu falei, rapaz, a gente tá sendo cercado aqui, ó. A gente percebeu que a galera lá tava cercando a gente, né? E a gente do karatê saiu voado. E uns subiram pra Ceilândia, entrando mais pra dentro da Ceilândia. Eu corri, foi pra QNL, entendeu? Onde eu poderia ser ali protegido ali pela galera ali, né? E eu desci voado. E uns veio atrás de mim e outros subiram. Aí quando eu passei, atravessei a pista, que era só uma pista, né? Que separava ali da academia da Ceilândia e da QNL, eu atravessei, aí quando cheguei correndo lá, o pessoal pensando que eu era da Ceilândia, não tinha visto direito. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Calma, eu moro aqui, eu sou gordinho. Eu sou gordinho, eu moro aqui e tal, na 18 ali. Ah, não, beleza, não sei o que. Do lado deles. Aí, neguinho com marca de chute no kimono branquinho, né? Marca de pé, marca de porrada. Os que subiram lá pra cima lá tomaram um ataque lá, viu? Então assim, sempre voltado assim pro esporte, né? Sempre voltado pra treinar, aquela coisa toda. Aí, quando nós mudamos aqui pra Taguatinga, mais aqui pro centro, né? Aí eu fui procurar uma academia, né? Com 13 anos aqui, aí tinha aqui no Primavera um clube aqui é Distrito Federal, cidade satélite, né? Aí tinha um clube aqui que hoje não tem mais, e nesse clube aqui tinha uma academia, né? Então aí eu comecei a praticar musculação nessa academia, a professora Ângela, né? Então ela me ensinou bastante, aprendi muito com ela. E depois fui para outras academias, né? Academia naquela época assim não era como hoje, não era fitness, era só ferro mesmo e pegar peso mesmo. Então eu com 13, 14 anos aí já pegava peso, né? Então eu quando eu completei 16 anos, eu tinha uma aparência assim já praticamente totalmente de adulto, né? Então assim, eu tinha até problema assim quando a polícia abordava a gente, né? Na galera assim, os meninos, hoje pais não tem isso, né? Na minha época a polícia abordava, entrava nos bares, entrava né? Hoje quase não acontece essas coisas. E quando eu falava que eu tinha 16 anos de idade, eles não acreditavam, né? Muito musculoso, muito forte, aquela coisa toda, né? E nem fazia uso de esteroide nem nada. E na minha época, assim, algumas pessoas usaram, até me falaram que usavam esteroide para alcançar o físico que eu alcancei, né? E como eu fui criado antes da minha infância, assim mesmo pequenininho, eu fui criado em chácara, né? E mesmo morando na QNL, minha avó tinha uma chacrinha aqui, pro lado de Taguatinga, meu avô,
eles criavam muita galinha, criava porco, então eu fui criado ali comendo proteína de ovo de galinha caipira, né, que é o melhor, e carne de porco, né, então crescendo ovo, carne de porco, banana então, pé de banana. E quando a gente morava ali mais antigamente ali conhecido como Areal, né, o antigo Areal, meu avô tinha chácara lá, né, então eu também fui criado com essa alimentação, né, correndo, brincando, subindo em árvore, descendo, brincando na rua, correndo. Eu acordava 5 horas da manhã para chamar meus colegas para jogar bola, batia na porta deles, fulano, ciclano, 5 horas pra gente sair para jogar bola. A gente saía cedinho para jogar bola, tipo num sábado, quando não tinha escola, só voltava 4, 5 horas da tarde, entendeu? Às vezes nem tomava café, nem almoçava nem nada, ficava o dia todo jogando bola. Enfim, então eu fui criado muito nesse contexto de estar treinando, de estar praticando esporte. E infelizmente, aí quando eu fui morando pra cá, né, eu fui tendo alguns tipos de amizade e tal. E minha mãe pensando que eu morando para Taguatinga Centro, eu ia fazer melhores amizades, né? Pelo contexto social, né? As pessoas têm mais condição. Então, na realidade, foi até o contrário. Porque lá na QNL, lá, apesar da simplicidade e da humildade, né? Do lugar e tudo, os meninos ali que cresceu comigo ali, eles não deixavam coisa ruim ali se envolver comigo, né? Então, geralmente eu sempre andava com pessoas mais velhas do que eu, até pela mentalidade também, né? Eu, por exemplo, eu tinha 12 anos, meus colegas tinham 16, tinham 17. Eu não me batia muito com os meninos da minha idade ou mais novos não, né? Então até quando era sair pra uma festinha, alguma coisa assim, eles iam lá em casa pedir pra minha mãe, né? Então, fala, não, deixa nós sair com um gordinho aqui. A gente toma conta dele, a gente vigia ele. Então, provavelmente, quem sabe, se eu estivesse morando lá e alguém me oferecesse droga, alguma coisa, eles não deixariam. Você tá entendendo? Eles não deixariam essas coisas, porque eles tinham até uma admiração por mim, né? Eles, amigos mesmo, assim, de verdade, que tem aí vídeo aí falando aí que eu já tive, assim, depois de adulto, né? E, assim, às vezes eu saía, né, para as coisas do mundo e ficava, assim, baqueado, aquela coisa toda, e eles já me hospedaram lá, né? Me dava café, almoço, se eu precisasse de dinheiro eles me davam. Às vezes eu com dinheiro no bolso também, eu tinha uma motona, eu chegava lá de motona, tava 2, 3 dias na rua. E aí eles falavam assim, ó Wesley, né? Já não era mais gordinho, né? Ah, Wesley, guarda seu dinheiro, Wesley, vamos pra casa. Você não vai mais beber, não, vamos pra casa. E o pessoal assim, entre aspas, nem crente não era assim, evangélico, assim, já tinha um conhecimento, né? Que geralmente esses lugares assim, as pessoas têm aquele conhecimento, mas eles não estavam buscando em nada. Muitos ali estavam até em coisa pesada, assim, né? Fazendo movimentos pesados, mas tinha aquela consideração, não, você não vai gastar mais seu dinheiro não, vamos lá pra casa, você vai dormir, você vai descansar e amanhã você vai pra sua casa, você vai embora, tal. Se você não tiver dinheiro, nós te damos aqui e tudo. Eu lembro de uma vez que eu cheguei lá e eu tava sem dinheiro, tinha gastado o dinheiro todo na rua, aquela coisa toda, e um amigo lá de infância lá, né, pô, o bicho já com casa, carrão e tudo, e ele quer que te deixe em casa, não sei o que. Eu falei, não, me deixa ali na rodoviária ali, tá bom, nem de lá eu vou andando, eu tô sem grana, eu vou andando. Ele, não, peraí, foi lá, e ele tava num carrão assim, foi lá, pegou o carro dele, me botou dentro, me levou lá na rodoviária, me deu dinheiro, sabe, não, vai pra casa, tal, não sei o que. E até mais jovens do que eu, assim, né? Então eu fui criado assim, na minha infância, num contexto muito saudável, assim, para ser sincero, de esporte, de amizade, né? Nesse contexto. Aí quando eu vim para Taguatinga, eu fiz outros tipos de amizade, e essas pessoas não tinham essa mesma consideração, né? Ou não tinham visão das coisas, enfim. E ali foi me envolvendo e infelizmente, né? Foi vindo os vícios e tudo mais. Mas antes disso tudo, treinando, malhando, né? Que eu sempre gostei. Eu lembro de uma vez que eu entrei numa academia. A gente mudou daqui e foi morar lá mais para perto lá da Universidade Católica. E lá tinha uma academia, né? Uma academia assim, só ferro mesmo. E eu lembrei de quando eu comecei a treinar, né? Porque geralmente as academias foi modernizando, foi ficando mais fitness, né? Então assim, foi atingindo outro tipo de público, né? Porque na minha época era só mesmo para crescer, ficar bombado mesmo e tá aquela coisa toda. Era até discriminado, né? Quem malhava, aquela coisa toda. E essa academia era bem rústica mesmo, né? Ela era bem suja, mas tinha muito ferro, tinha muita anilha, tinha muito peso.
E eu fui treinar lá nessa academia. Na realidade ficava só eu lá, não tinha nem aluno nessa academia. Depois o cara até fechou ela, vendeu as coisas. E eu ia lá treinar perto de casa, sempre gostei de treinar, sempre gostei de malhar. Mesmo na época que às vezes eu tava assim, curtindo no mundo e tudo, sempre gostei de malhar. Tanto é que eu montei um espaço onde eu moro aqui, de treino. Sempre que eu posso, eu compro equipamento pra mim, né, tá aperfeiçoando o meu treino, enfim. Aí eu entrei na academia, eu tô lá malhando, não sei o que. Aí chega um cara gigante, né? Um cara grandão, gigante, bombadão mesmo assim, né? E pra mim conversar com ele, eu tinha que conversar assim, né? Olha, e aí, tal, beleza, beleza. Aí, e o bicho com um braço gigante assim, uma bola, ele tinha uma bola assim no bíceps assim, gigante. Aí eu, pô, beleza, vou chamar esse cara pra gente treinar junto, né? Pra aumentar o peso e tudo. Aí eu falei, vamos fazer vamos malhar o braço junto aí, meu? Vamos fazer um... Aí vamos, não sei o que. Aí eu botei, eu acho que não sei se foi 15 ou foi 20 de cada lado ali pra começar. Pra gente treinar, né? Aí ele olhou assim e falou assim, não, tá muito peso. Aí eu pensei que ele tava brincando, né? Falei, não, os caras tá brincando, um cara desse tamanho aí, o peito do bicho desse tamanho aqui assim. Falei, não, ele deve tá brincando, né? Pá, peguei, fiz, né? Rosca direto, fiz, pá, não sei o que. Aí fiquei esperando ele fazer. E ele, não, tá muito peso, eu não dou conta desse peso aí não, não sei o que. Aí eu, não, pô, você dá conta sim, que é isso, um peso leve, né? A gente tava primeiro ali, praticamente era aquecimento. E aos poucos ia aumentando o peso. A gente treinava muito pirâmide, né? Pirâmide é você vai fazendo séries, vai abaixando as repetições e vai aumentando a carga, o peso. Aí, ou pode ser o inverso também. Aí, mas nesse caso aí é abaixando a série e aumentando o peso. Aí, ele não fez. Eu insisti bastante com ele. Aí ele fez. Ah, fez uma. Aí, duas se tremendo todinho. Eu já achei estranho, né? Falei, oxi. Cara desse tamanho aí, tá se tremendo todinho com um pezinho desse aí. Aí na terceira eu ainda ajudei ele, eu acho. Ele não tá, ele botou no chão e falou assim, não dá pra me treinar com esse peso aí não, é muito peso pra mim. Eu falei, poxa vida. Sua aparência, meu, o cara com um braço desse tamanho aí, um peito desse, um ombrão, não consegue pegar um pezinho desse aí. Fiquei pensando, né, meditando, né. Falei, caramba, é só aparência, né. O cara tem aparência, mas não tem fibra, né? Ele não tem... Aqueles músculos dele não vieram de treino, sabe? Não vieram de um treino intenso, não veio de uma boa alimentação, veio por outros meios, aquela aparência dele. E às vezes, dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, entre aspas, tem muita coisa que é desse jeito, é só aparência, sabe? Eu lembro de um retiro que nós fomos, nós saímos uma quinta-feira para voltar no domingo, porque o pastor, lá de onde eu congregava lá, ele sempre fala, ó, vocês podem ir para retiro, vocês podem ir para... até congresso, não foi nem tanto retiro, foi em congresso. A gente foi em 2 congressos em 2 cidades em Goiânia. Uma foi Goianésia e a outra eu não lembro qual foi. A gente passou em 2 congressos em 2 cidades. E o pastor ele falava assim, vocês podem ir para o congresso, mas eu quero que vocês domingo à noite estejam aqui no culto da noite. Então, o pastor ali, muito zeloso, né? Muito zeloso com a doutrina, muito zeloso com os costumes, né? Então, com a edificação da juventude, com a edificação do jovem, do corpo de Cristo, né? Um homem muito sério, né? E muito agradável também, irmão. Se a pessoa começar a andar no espírito, né? Você começa a ter comunhão com a pessoa naturalmente, mas ele muito sério, sabe? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? Quando Madureira era Madureira mesmo, aquela coisa toda, né? E mesmo quando a Madureira deixou de ser Madureira, na época ali ele não deixou a igreja avivada, os jovens avivados, a igreja ali, congregação uma bênção, eu fui muito bem recebido, muito bem amado ali naquele lugar, muito respeitado, ainda que eu não seja merecedor de respeito e consideração alguma por quem quer que seja, mas, sabe, muito amado ali, 3 irmãos ali realmente, o irmão Cícero Fábio, irmão Maxwell, o pastor José Vicente, irmãos que eu tenho gratidão a Deus pela vida desses irmãos até hoje, pelas suas casas, pelas suas famílias, homens que me recebiam muito bem, que me atenderam muito bem, sabe, nem homens que uma condição financeira assim, né, até o irmão Maxwell, assim, um irmão com uma certa condição financeira, mas nunca teve barreira da gente trocar ideia, conversar das coisas de Deus, obreiros, presbíteros, casados, pai de família, homens com bagagem de trabalho, de esforço, enfim, sabe, homens muito ricos em questão de Deus e às vezes até em outros aspectos também, que se diz na comunhão um dos outros. Aí nós fomos tal,
pro congresso e tal, beleza. Aí teve lá uma parte lá, da viagem lá que nós fomos, que eles fizeram um movimento gospel lá, né? Fizeram um movimento gospel. E o pessoal que foi cantar, né? Porque lá o pessoal ia lá, louvava, outros cantavam, aí um falava uma coisa, aquela coisa toda. Aí teve um pessoal lá que subiu lá de preto, cabelo, pá, tipo metaleiro mesmo, e pegou na guitarra e bateria, e pá, tocou aquele rock pesado mesmo, cantando, que você não entendia o que o cara tava cantando, meu, entendendo? Rock mesmo assim, e a gente ficou na nossa, né? Eu fiquei na minha, os jovens que estavam com a gente, né? Porque o pastor lá da congregação lá, nossa, lá, um homem sério, né? Sempre doutrinando os costumes, né? Que é de Deus e que não é de Deus e tal. E a gente não entrou no movimento lá, e alguns jovens lá se debatendo, e pá, hardcore, né? Eu já curti isso no mundo, né? É um rock hardcore, o cara toca, senta no meio, sai dando cotovelada e canelada nos outros e tal. Tem uns congressos que parece isso, né? Que tem certas músicas, certos movimentos, que as pessoas saem lá dando tapa um no outro, dando chute, né? Uma mulher grávida não pode ficar nesses movimentos, uma senhora de idade não pode ficar nesse movimento, uma pessoa mais simples, mais na dela também não pode ficar nesse movimento, que apanha muito, né? Tem muita bagunça, né? Eu não sei se o Espírito Santo faz isso, né? Mas dizem que faz, né? Chamam até de avivamento, enfim. Aí, papai, nós ficou na nossa, né? Aí o nosso líder, o líder da mocidade nossa, subiu lá no palanque lá, pegou o microfone e começou a nos criticar. Começou a criticar os jovens que não foi lá pro meio lá da bagunça lá. Vocês estão parecendo jovens de 60 anos de idade. Vocês vieram aqui não é para curtir, para não sei o que. E tipo incentivando, botando pilha para nós entrar lá no meio do rock lá e, entendendo? E começar lá a se debater lá, entendendo? Deus, ele não está limitado a gosto de ninguém. Deus usa quem ele quer, como ele quer. Então Deus pode usar qualquer, entre aspas, ritmo e falar o coração dele, mas aquele rock ali não tinha como não. Aquele rock ali não tinha espaço para espiritualizar não. Tava realmente death metal mesmo, pesado mesmo. Até que os caras estavam cantando tá vendo? Aquela coisa toda, não dava para entender nada, compreender nada do que os caras estavam falando. A bateria, a guitarra, a altura tremenda. Era rock mesmo, pesado mesmo. E aquela coisa toda. Enfim. Aí o líder ali, pá, não sei o que, vai... Vocês são jovens, não sei o que, falando pra gente ir, pra gente curtir ali aquele rock e tal. Aí eu ainda fiquei na minha, né? E alguns ainda foram lá, depois o pessoal voltou a cantar, alguns foram lá no meio, eu fiquei na minha, aquela coisa toda, né? Aí, isso aí foi no sábado da noite, já tava, né? A gente já tinha passado quinta, você já tinha ido numa cidade, já tinha ido em outra. Aí quando foi no de manhã, nós estamos retornando aqui, né? Pro DF aqui, para a cidade satélite aqui, é Taguatinga, enfim, aí nós estamos retornando, fomos em nossas casas, tal, ou não sei se a gente se arrumou ali na igreja mesmo, já havia arrumado, já foi pro culto, domingo à noite, e estamos no culto. Aí quem vai ser o pregador da noite? O nosso líder de mocidade, que nos levou, né, que estava guiando lá pro congresso, que falou lá para nós ir lá no meio, pular no rock, aquela coisa toda, e ficar lá. Aí, esse irmão quando vai pregar, esse líder, esses jovens que curtem rock, isso é do mundo, isso não é de Deus. E começou a criticar aquilo que ele estava incentivando um dia anterior, irmão. E o pastor lá sentado, eu fiquei assim, na hora que ele começou a falar isso, eu falei, meu Deus, porque o pastor não chegou ontem lá? Bem que o pastor podia ter chegado ontem e pego ele, incentivando, criticando também os jovens que não estavam lá no meio daquele movimento e ao mesmo tempo incentivando para estar e chamando a juventude de velhos, porque não estava curtindo aquele movimento lá que ele, né, estava acontecendo ali naquele momento. Aí no outro dia que ele vai pregar, ele criticando aquilo que ele estava aconselhando a nós fazermos, porque o pastor estava ali do lado. Então tem muito isso, tem muito fermento. E eu fiquei olhando aquele irmão pregar, entre aspas, né? Que é o mesmo irmão que ligou lá pro pai da menina, né? Quando eu estava orando com ela, para falar que eu não era crente, era fogo de palha. Tem aí um vídeo anterior aí, explicando um testemunho a respeito disso, né? Então, ele pregando contra aquilo que ele estava incentivando num dia anterior.
para impressionar o pastor. Eu fiquei pensando, será que esse irmão pensa que a gente é otário? Será que ele está pensando que os jovens ali é otário? Sabe, irmãos? Acho que ele estava pensando que a gente tudo era besta. Só pode, irmão. Sabe? E pregando, engrossando a voz e a gente via assim que ele estava querendo imitar tipo o Marcos Feliciano, né? Porque hoje o Marcos Feliciano ele é conhecido por causa da questão de ser parlamentar. Mas na época ele não era parlamentar, mas ele era conhecido ali pelos crentes que gostam desses movimentos, dessas coisas, porque eu praticamente nem conhecia essas pessoas. Eu vim conhecer depois que eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus, né? Que eu não conhecia essas questões de pregador, de cantor, não sei o que. Meu negócio era estar orando, lendo Bíblia, estar mais sozinho, isolado, aquela coisa toda ali com Deus ali. Não era ficar de congresso, ficar em festa, ficar vendo pregação. E você percebia que o irmão estava ali imitando ele, tipo assim, assiste um vídeo, né? Assiste ali um DVD, o negócio, aí pega ali, depois vai pro puto e fica ali tentando imitar, né? Tem gente que usava até suspensório, igual ele na época, Marco Feliciano usava muito suspensório. Eu lembro de uma vez que teve uma reunião e o pastor tinha lá a festa da vida, se não me falha a memória. Aí o pastor falando, né, que não ia mais pagar pregador caro, cantor caro, né? Essas coisas assim, porque não estava trazendo edificação, não estava enchendo muito. Eu até fiz um comentário, falei, pois é, pastor, porque essas pessoas que vêm para esses movimentos assim, quando tem pregador X, Y, cantor, enfim, é os próprios crentes de outras igrejas, de outras denominações, porque quem está no mundo não conhece pregador, não conhece cantor, não conhece as pessoas, tá entendendo? Eles não têm conhecimento disso. Quem tem conhecimento de pregador famoso, cantor, entre aspas, é o povo gospel ali, o povo evangélico, aquelas panelinhas ali que tem conhecimento disso. Então, tá entendendo? Só está gastando dinheiro e jogando dinheiro fora. Essa é a realidade. Porque eu já falei aqui num testemunho, não sei se tem algum vídeo a respeito disso, né? Foi lá um pregador desse aí falando lá pro povo da oferta, que não sei o que, e botaram um bilhetinho, entendendo? E que ia orar no monte pelas pessoas. O pastor falou que ele levou 11 mil reais dos irmãos, fora a oferta que ele já tinha ganho, já tinha acertado com a igreja, né? Fora a viagem, fora tudo, né? Para hospedar ele, ele ainda nesse dia conseguiu levar 11 mil reais. E o pastor lá, o pastor César lá, ele falou que viu o irmão tirando o dinheiro e jogando os envelopes no chão. Tá entendendo? E pelo contexto foi até o Marcos Feliciano, né? Nessa época, tá entendendo? Porque disse que ele pediu para pregar e pelo contexto que o pastor falou, porque teve o movimento final de semana, a festa, final de semana, quando foi terça-feira, o pastor foi pregando, o pastor não falou que foi o Marcos Feliciano, então se for processar aí qualquer coisa, processa a mim, tá entendendo? O pastor não falou que foi o Marcos Feliciano, mas pelo contexto da pregação, da conversa, e ele falando que levou 11 mil, tirou o dinheiro e jogou fora, foi ele, tá entendendo? Mas, está na mão do Senhor. Então, aí, eu fico meditando, irmão, sobre essas coisas, sabe? Eu fico meditando sobre o que as escrituras dizem, porque o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, sobretudo, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos sem compreensão espiritual, eles acharam que o Senhor Jesus estava falando de pão, mas o Senhor Jesus não estava falando de pão, ele estava falando de ensinamentos, de falsos ensinamentos, de falsas inspirações, de falsas doutrinas, de falsos mestres, de cegos que guiam cegos, de cegos que guiam cegos e ambos caem no buraco. E hoje esse irmão é até pastor, tem aparência. E eu fico perguntando, que aparência? Porque qual é a aparência de um homem que serve a Deus? Qual é a aparência de uma pessoa que serve a Deus? Você acha que é terno? Você acha que é gravata? Essa aparência para os homens pode ser, mas para Deus não. Porque Deus não está preso à aparência de ninguém. Uma pessoa inspirada por Deus não está presa à aparência de ninguém. Porque os próprios demônios se transfiguram em anjo de luz. O próprio Satanás pode se transfigurar. Por isso que é importante estar meditando na palavra e estar em oração buscando a revelação do Espírito Santo
para aquela palavra, para não ser enganado por falsos ensinadores, por falsos doutrinadores. Eu disse no testemunho também de um jovem, né, que ele saía pegando as meninas na igreja, né? E ele já tinha uma namorada de muito tempo, já naquela época ele já tinha uma namorada que ele estava com ela já há 8 anos. E uma pessoa namora 8 anos com a garota, ficar só em beijinho e abraço, então ele é mais santo do que eu pensei. E naquela época ele já tinha uma namorada mais ou menos nesse tempo aí. E ele ficava ali, né, assediando as meninas, dando bilhetinho, até nas noivas, né? E como ele pequenininho, franzinho, então ninguém dava nada pra ele, né? Chegasse uma pessoa como eu, ainda mais naquela época, mais jovem, não tinha se queimado do sol, né? A mãe falava, não fica no sol, não fica no sol. Eu não ligava, né? Agora vem as consequências, um pouco torrado do sol. Eu tinha mais físico, tinha mais corpo, né? Como eu disse, né? Quando eu tirei minha identidade de 16 anos, porque eu tava tendo muito problema. Quando a gente saía pra festa, pros lugares, a polícia parava, perguntava a minha idade, eu falava 16, eles não acreditavam. Eu tirei minha identidade, com a identidade ainda não acreditava. Às vezes eu tava vindo do carnaval lá do Eixão, desci no centro e tô andando sem camisa, só de bermuda, descendo para casa de madrugada, parapatando, me encosta. Bora, documento, tal. Tirei o documento, o camarada olhou. Você tem 16 anos? Falei, sim senhor, tenho 16 anos. Não, esse documento é falso. É falso, você não pode ter 16 anos com um físico desse não. Falei, agora lascou, agora eu caio na porrada aqui. Patamo naquela época era temido, não sei nem se tem hoje, né? Acho que tem, né? Mas quando a Patamo rodava aí, ninguém não ficava na rua, nas esquinas assim, vacilando não, nem bebendo, nem nada não. Cada um já arrumava um canto pra ir. Enfim. Então, aí quem olha naquela época assim, quem me olhava assim, tudo, fala, não, o cara é mó sensual, afasta da filha, a mulher nem deixa chegar perto, né? Mas ele, pequenininho, e ele ia ali assediando as meninas, aquela coisa toda, né? E como a Assembleia de Deus geralmente olha muito a aparência, né? A parte da doutrina é fermento, né? Tem uma aparência, mas não tem fibra, sabe? Não tem uma boa alimentação, entendeu? Não tem o exercício que se deve ser feito para gerar convicção de salvação, realmente de vida eterna em Cristo. Porque muitas vezes a convicção da salvação está em coisas exteriores, não no interior, no arrependimento e no quebrantamento sincero dos pecados, ao ponto de confessar as iniquidades e as transgressões. Muito fica até sem confessar as transgressões por causa do fermento, da falsidade, da hipocrisia, para mostrar a aparência para o pastor, para as pessoas, né? Para a sociedade, né? Como era no tempo do Senhor Jesus Cristo, né? Os sepulcros caiados, né? Por dentro, né? Estão ali como ossos mortos apodrecidos. Por fora parece bonito, né? É igual um sepulcro, né? Tem sepulcro, bota flor, pode até fazer um sepulcro de ouro, bota ali ouro, bota tudo, né? Diamante, bota várias flores, faz um jardim, tem sepulcro que é igual um jardim, uma coisa mais linda. Mas lá dentro lá tá ossos mortos, né? Ossos secos, ossos sequíssimos, né? E eu fico imaginando pessoas dessa ocupam liderança, ocupam cargos, se tornam pastores, pessoas sendo ungidas a evangelistas sem nenhuma inspiração de evangelismo, sem nenhuma bagagem de evangelismo, pessoas sendo consagradas ao presbitério sem vida de oração, de consagração a Deus, longos momentos de oração, longos momentos de oração com Deus, porque a Bíblia fala que os responsáveis de curar os enfermos não é médico, não é hospital. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, lá, acho que versículo 14 em diante, deixa claro lá, quem está encarregado de curar os enfermos e curar os doentes. Mas aqui eu não estou falando que médico, que hospital é inútil, né? O médico, os hospitais, as enfermeiras servem para acolher os doentes, para acolher os enfermos. A pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, a pessoa sofre um acidente, sofre uma fatalidade. Você geralmente não leva para uma casa, leva para um hospital, né? Para fazer o tratamento, uma cirurgia, um medicamento. Mas isso não é cura. O médico pode fazer uma cirurgia numa pessoa, a pessoa não ser curada, pode ser o melhor especialista
do coração, pode ser o melhor cirurgião. Ele pode fazer uma cirurgia e a pessoa morrer. Então quem cura, quem dá a vida ou permite ela sair é o próprio Deus, sabe? Uma pessoa ela pode quebrar um braço, lá engessar tudo, mas aquele processo ali de solidificação dos ossos, quem faz é Deus. Quem cura é Deus. Então, eu não vejo ali na Bíblia Deus mandando o médico curar ninguém. Eu não vejo ali na Bíblia Deus mandando o hospital curar ninguém. Eu vejo mandando os discípulos. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. Né? A Bíblia fala, se tiver algum doente, algum enfermo, procurai quem? Os médicos? Não, procurai os presbíteros, os anciãos, que eles vão ungir, vão orar. Se a doença for para o pecado, se não for o pecado de morte, pelo do Espírito Santo, vai ser perdoado, né? E a oração do justo tem muitos seus efeitos. Então tem muita gente aí sendo curada no hospital e fala, não, foi o médico é bom, foi não sei quem que é bom, foi o hospital. É nada, é um irmão, uma irmã que está orando, alguém que orou, alguém que intercedeu, sabe? Alguém que impôs as mãos lá, mas a mídia não divulga, muitas vezes nem a mídia gospel divulga realmente o que é poder de Deus. Né? Eles divulgam aquilo que é louvores e honras e glórias, às vezes até para o mundo. Eu já escutei testemunho de Deus curar pessoas, Deus curar, a pessoa subir no púlpito e começar a dar glória para os médicos. Na outra semana ficou mal, passou e morreu. Estava curado, começou a dar glória para médico. Durante a semana a enfermidade voltou mais forte, que era um câncer, o câncer tinha saído. Aí a pessoa começou a dar glória para médico, Deus também deixa os médicos, e não sei o que, e começou a elogiar médico demais. Quando foi na outra semana, faleceu e morreu e foi recolhido. Se está no céu ou no inferno, aí eu não sei. Porque partiu daqui, é individual isso aí, é de cada pessoa. Quem tem Cristo realmente, né, e está firme com ele, vai. Mas a pessoa pode falar que está com Cristo, aquela coisa, mas o coração não está. Então você vê que, como é essa situação? A pessoa fingida, a pessoa falsa, a pessoa hipócrita. Então aí esse jovem, né, ele, né, assediando uma menina ali, assediando outra acolá, né? E as pessoas nem davam nada por ele, né? Mas eu, por causa do meu físico, da época, da aparência, eu querer levantar peso, querer malhar, aí já tem aquela discriminação, né? A gente escuta até pregação que fala assim, irmã, o cara é bombado, o cara é forte, e não sei o quê, tipo assim, não fica com esse aí. Não fica com esse que malha. Não fica com esse. Fica com que é gordo. Fica com o obeso lá. Fica lá com o magricelo. Ah, se falar assim, é bullying, né? Se falar do gordão lá, é bullying. Se falar do magricelo, é bullying. Agora falar do cara que malha e treina, aí não é bullying não, irmão. Então, não sabe nem o que está pregando esse povo muitas vezes, irmão. Está querendo mais pregar para impressionar as pessoas. Sabe? É aparência, não tem inspiração do reino de Deus. Se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa é bombada, o que importa é se teme a Deus e se é a pessoa que Deus tem para você. Ou se não é a pessoa. Agora tem que julgar por aparência? Ah não, se for musculoso e tal, não presta. É sensual, é carnal. Ah, se for gordão, ah não, se for gordão, esse pode. Se for que não malha, é esse, porque esse não tem sensualidade. Não, se for magrinho, pequenininho, esse é melhor ainda, que esse aí não peca, esse aí não deseja a mulher do próximo, esse aí não dá cantada na mulher dos outros, esse aí não assedia porque não malha, porque agora se aquele ali malha, aquele ali é assim? É assim que discerne? Esse é o discernimento que se aprende nas escrituras? Então quer dizer que a pessoa que treina, que malha, ela pode ser escorrachada. Ela pode ser escrachada, melhor dizendo. Ela pode... Então a gente pode praticar bullying. Agora se for uma pessoa gorda ou magricela, aí não pode. Então ao mesmo tempo que fala para não olhar a aparência, fala para olhar a aparência, irmão. Então muitas vezes, em certos ensinamentos, ensina a julgar as pessoas só pela aparência. Ensina a ver as pessoas só pela aparência. Não pelas suas atitudes de cada dia. Por isso essa propaganda tremenda que as pessoas hoje fazem de si mesma e de suas denominações e de suas fés por causa de louvores e honras e glórias humanas. A Bíblia fala que um coração quebrantado
E uma alma contrita Deus não desprezará. Mas é se quebrantar e se contritar, não por causa de louvores e honras e glórias mundanas, nem pelo céu, mas para ser amigo de Deus. Porque para você ser amigo de alguém, a amizade verdadeira tem que ter sinceridade, sem fingimento, sem falsidade, sem hipocrisia. Não existe amizade verdadeira sem sinceridade. A Bíblia fala que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, como Deus, Ele pode criar coisas que até não existem. Tudo que o homem tem, que o homem que considera importante, é dádiva de Deus. Quem deu primeiro a Deus para que Deus possa retribuir? A saúde, a capacidade, a inteligência, as oportunidades, tudo vem de Deus. É Deus que dá. O ar para respirar e tudo. Para o ateu, para o incrédulo, para o idólatra, para o feiticeiro, para o bruxo. Qualquer tipo de benefício foi Deus que deu. Aí cada um vai responder como é que usou esses benefícios no dia do juízo. Como é que você usou sua saúde, como é que você usou suas finanças, como é que você usou seu corpo, como é que você usou sua inteligência, como é que você usou seu intelecto, seus talentos, seus dons. Tudo isso nós vamos prestar conta diante do Senhor. Se nós usamos para a glória e honra e louvor dele mesmo, ou nossa mesmo, ou dos homens, ou do mundo, ou mesmo do diabo. Porque às vezes o diabo pega, né? Ele domina aquela mente e ele começa a usufruir daquilo que Deus deu para o homem. Porque um fala assim, o diabo dá riqueza. Não, o diabo não dá riqueza. O diabo domina alguém que tem riqueza, e através da riqueza daquele que ele dominou, ele começa a seduzir outras pessoas. Mas não é do diabo, é do homem, que Deus deu para o homem. Porque Deus não deu riqueza para Satanás. Deus não deu prosperidade para Satanás. Satanás não é o dono do ouro, não é dono da prata. Né? Quando Satanás fala para Jesus assim, me adora que eu vou te dar tudo isso. Não era dele, é do próprio Deus. E tudo que é do pai é do filho. Você que é pai, você que é mãe, tudo que você tem é do seu filho. Se você partir tudo, a herança, tudo é dos filhos. Então toda a glória, toda a honra e todo louvor é do filho. Porque tudo que é do pai é do filho. E o filho dá a quem ele quiser. Cristo dá vida eterna a quem ele quiser. Agora, quem quiser a vida eterna, busca em Cristo. Pois só Cristo tem a vida eterna. Só Cristo é o caminho da vida eterna. Só Cristo é a verdade para a vida eterna. Tudo foi dado ao Filho. É o Filho que tem, o unigênito de Deus. Aquele que veio da sua vida para salvar da morte, a segunda morte, a morte eterna, os pecadores. Esses que serão salvos da condenação eterna. Aqueles que receberam vida através de Cristo, o único Senhor e Salvador da alma. O vídeo está ficando longo. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.